Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Este programa que foi feito com carinho para que você possa acompanhar o que Deus está fazendo na terra, o que Deus está fazendo no Brasil, o que Deus quer fazer nas nações usando você. Sim, no programa de hoje conversaremos sobre a inauguração ou o início da construção do nosso primeiro centro de treinamento missionário Suzy Valadão. Isto mesmo. E conosco em nosso programa temos a alegria de ter nossa nova apresentadora, Radassa. A Radassa, filha da pastora Suzy. Isto mesmo, não saia daí. Nós temos muito o que conversar. O programa Os Gideões já começou. E então, queremos conversar sobre este assunto tão importante. Nós sabemos que o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor respira oração, adoração e a pregação da palavra. E como eu estive ali participando do lançamento da pedra fundamental do centro de treinamento, e a Radassa não esteve conosco, eu vou deixar para você, Radassa, fazer as perguntas. Estamos muito felizes de você estar aqui no nosso programa conosco e daqui para frente. Amém? Amém. Também estou muito feliz de poder estar aqui. E para mim é um privilégio, né? Poder estar aqui com vocês nos Gideões, nesse novo momento. E eu vou adorar fazer as perguntas. Que bom. Então, para começar, né? Já que a gente está falando sobre uma coisa nova nos Gideões, a primeira pergunta que eu quero fazer é como que surgiu essa ideia? Né? Quem teve a ideia, da onde que surgiu, quem foi a primeira pessoa assim, que sentiu, tomou essa iniciativa, como que foi? Olha, Radassa, você sabe que no Ministério Gideões, da nossa equipe, quem que respirava missões era a sua mãe, a pastora Suzy, a Suzy. Então, desde o início, aliás, Suzy tinha o chamado missionário desde criança. Aos 9 anos de idade, num acampamento, e foi feita uma chamada para missões, e ela levantou a mãozinha e a vida toda ela pensava em missões. Então ela dizia: mãe, nós precisamos de treinar missionários, treinar as pessoas que vão às nações para implantar as torres, para implantar os Gideões Mirins, para despertar a igreja. E o trabalho, Radassa, do Centro Missionário de Treinamento é exatamente para missão de curto prazo. Não é para a pessoa ser um missionário em tempo integral, mudar para um outro país, se bem que Deus pode fazer isso. Mas quem teve a ideia foi a pastora Suzy. E ela sonhava com isso e dizia: olha, nós vamos ter uma base em cada continente, preparando os missionários para irem implantar as torres. Foi ela. Ai. Como sempre, né? Mamãe sempre falava, eu sempre sonhava com missões, adorava viajar para fazer missões sempre que podia, né? Cheia de ideias, né? Como Radassa? sempre, sempre cheia de ideias. E eu sei que agora, né, que ela se foi, nessa nova etapa, eu gostaria de saber quem deu essa iniciativa de estar começando. Ela surgiu com a ideia e eu sei que os Gideões, no caso, né, entraram na frente, mas como que foi? Até a mesma questão da construção, eu sei que vocês foram lá no local, fizeram uma viagem lá, como que foi? Deus tem os seus mistérios, Deus tem todo o cronograma de todas as coisas. Há 46 anos atrás, quando eu me casei, eu e Paulo, quando nos casamos, nós fomos morar numa pequenina cidade do interior de Minas chamada Itaiumi.
perto de Governador Valadares, uma cidade pequenininha. Na época, quando moramos lá, só tinha uma rua, calçada, e a cidade, às 10 da noite, já não tinha energia elétrica. Tinha de ligar o gerador e nós estávamos ali. E ficamos ali quase um ano, e quando saímos, eu já saí grávida da Suzy, com 3 meses de gestação. E fomos então para Goiás, onde a Suzy nasceu, em Mineiros. Mas, em outras palavras, ela veio ao mundo ali, naquela cidadezinha do interior. O tempo passou e há um ano e meio atrás, 2 anos no máximo, a pastora Val, que faz parte da nossa diretoria, do nosso Conselho de Missões, a pastora Valéria Nogueira, ela recebeu uma herança. Seu pai faleceu e deixou uma fazenda. Ela é filha única e ela, com aquela fazenda, com o ministério, ela está totalmente envolvida conosco no Ministério de Gideões, no Ministério também Christian for Israel. E a pastora Valéria, então, buscou do Senhor: Senhor, o que eu vou fazer com esta herança? É tudo teu, é para o Senhor. E ela conversou com meu esposo, com o Paulo, e o Paulo disse: ô Val, você pode vender e você pode gerenciar esse valor. Ela tentou vender, ela pensava em distribuir para 3 ministérios, um deles seria o Ministério de Gideões, e ela não conseguiu vender. Deixou a venda e ninguém apareceu para comprar. E ela disse: ó, pastor Paulo, eu acho que Deus não quer que venda, mas eu quero que isto seja para a glória do Senhor, para dar para o ministério. Então ela separou uma parte da fazenda e doou para o Ministério de Gideões, para que a gente pudesse construir ali um centro de treinamento. E a Suzy ficou sabendo disso, ela não conheceu o lugar, mas ela estava muito feliz com isto, e disse: olha, nós precisamos de preparar, de romper, né, buscar os recursos para fazer a construção. E o centro de treinamento iria ter o nome de Monte Carmelo, Centro de Treinamento Missionário Monte Carmelo. E o tempo veio passando, nós marcamos o lançamento da Pedra Fundamental para 31 de janeiro e não esperávamos, tivemos a surpresa do Senhor chamar a Suzy para si. Foi algo inesperado para todos nós. E então a pastora Val nos disse: pastora Ângela, eu senti em meu coração que o nome do centro de treinamento deve levar o nome da pastora Suzy. O que vocês acham? Nós oramos e tivemos a resposta positiva. E então, no dia 31 de janeiro, nós estivemos ali fazendo de uma maneira muito linda esse lançamento da Pedra Fundamental deste centro de treinamento. Uau! Isso é maravilhoso. Uma história linda, né? História como linda. Que Deus escolheu aquele lugar, como Deus já sabia que teria o nome dela, para inspirar que a vida da sua mãe, né, Radassa, é uma vida assim que inspira, chama outros também para serem missionários, para cuidarem das crianças, ministrarem aos pastores. Então esse centro de treinamento, ele vai ser sim muito específico. Estamos buscando de Deus os currículos, mas todas as viagens missionárias, as pessoas passarão ali por aquele centro de treinamento. E a gente também quer preparar para os idiomas. Por exemplo, você pode nos contar como não é fácil aprender o idioma fora, né, Radassa? Sim. Sua família aprendeu inglês lá na África do Sul. Foi. Né? Eu, a Raíssa e a Sânia, ainda por cima, a gente já entrou no período escolar. Então, a gente já teve que começar esse processo, né, de aprendizagem, não só da língua, mas do conteúdo direto já na escola. Uhum. Então, nesse começo foi um pouco difícil, mas Deus dá graça, né? Conseguiram? Conseguimos. Falar o inglês fluente. E nós estamos pensando assim, de ali no centro de treinamento, a gente também ter ensino dos idiomas de uma maneira intensiva
para que os alunos tenham as aulas em inglês, tenham as aulas em espanhol e possam então estar preparados, não precisar desse tempo de treinamento nas nações, é o que nós pensamos. Mas talvez você já queira ver um pouquinho do que foi o lançamento da pedra fundamental do Centro de Treinamento Missionário Suzy Valadão. Então, quero que você assista aí este vídeo, nessa reportagem, como foram estes dias, como foi o lançamento da pedra fundamental. Vamos ver. Uma vida, um sonho, vários projetos e desafios, muita dedicação e muitas realizações. Foi assim a vida da pastora Suzy Valadão Vasconcelos, uma mulher de garra e determinação que sempre pensou no próximo de uma maneira doce e acolhedora. Quem a conheceu teve um grande privilégio, pois essa guerreira não deixava ninguém desistir. Desde menina, Suzy sonhava em falar do amor de Cristo ao mundo e esse desejo cresceu com ela. Adulta, se tornou pastora e colocou em prática o que tanto quis a vida inteira: cuidar de vidas. Aqui no Brasil, liderava o Ministério Gideões Mirins e Teens. Buscava implantar o trabalho que desenvolvia com as crianças em outras cidades. Olha ela aí na tribo dos Pataxós, ensinando a garotada o Evangelho. Ela fazia questão de conseguir doações para alegrar ainda mais as crianças. O chamado de Deus para a vida da pastora Suzy não parou em nosso país. Os 4 cantos da terra ouviu a palavra por meio dela. Na África do Sul, Congo, Moçambique, Burundi, Haiti e em muitos outros lugares, Suzy abençoou e transformou vidas. Entre tantos desejos, um deles era a implantação de um centro de treinamento para que missionários, obreiros, pastores e quem tivesse o chamado para missões fossem capacitados a trabalhar com as crianças, com as mulheres, com os jovens, famílias e líderes das igrejas, passando-lhes os ensinamentos bíblicos e como compartilhar desse amor a outros. Suzy viveu e viu muitos de seus sonhos se tornando realidade. Nem mesmo o câncer foi capaz de fazê-la parar. Durante 11 anos, mesmo em tratamento, ela continuou batalhando e se dando para a obra do Senhor. Suzy lutou e cumpriu seu chamado até o último dia de vida. Sim, Deus a chamou aos 45 anos de idade, por uma infecção inesperada, mas o trabalho dela aqui na Terra já estava concluído. A morte de Suzy não fez com que seus projetos morressem com ela. Não, tudo ficou bem vivo dentro de cada um de nós. E cerca de um mês após sua partida para a glória, o Centro de Treinamento Missionário começou a tomar forma. Em oração, a pastora Valéria Nogueira, membro do Conselho de Missões 24 Horas, teve a direção do Espírito Santo para doar a fazenda que recebeu por herança, à obra do Senhor. E é claro, ela obedeceu. Hoje, a fazenda vai frutificar algo muito especial. Isso mesmo, o Centro de Treinamento Missionário será cultivado nas belas terras da cidade de Itaiomi, em Minas Gerais. O primeiro nome escolhido para este lugar tão especial foi Centro de Treinamento Missionário Monte Carmelo. Mas o legado deixado pela pastora Suzy trouxe uma inspiração para lhe dar um novo nome: Centro de Treinamento Missionário Suzy Valadão. 3 dias de muita comemoração para darem início às obras. Olá, nós estamos aqui já visualizando pela fé um grande espaço que vamos edificar aqui. A área é linda, estamos medindo aqui e já com o pontapé inicial aqui para uma
para uma grande obra que saberemos que alcançaremos no Senhor aqui êxito. Participaram do lançamento da Pedra Fundamental irmãos de diferentes igrejas e cidades. O povo de Deus ouviu a palavra, orou e louvou a Deus em agradecimento por dias tão especiais. A hora chegou, todos para fora, para um ato profético. Nós cremos que este lugar aqui vai ser uma torre, uma fonte de energia, da graça, da luz, da presença do Senhor para toda a terra. Amém. Eu creio que aqui virão estudar jovens da Europa, da África, da América, da Austrália, da Ásia. Virão estudar aqui. Eu creio que aqui vai ser um lugar muito especial. E nós preparamos para esse lançamento para a Pedra Fundamental. Preparamos aqui então está o Mapa Mundi, com a logo do Centro de Treinamento, a logo de missões, porque a nossa visão é o mundo. O Senhor disse, esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Amém. Nós cremos que como Deus tem feito um pastor, outro pastor, um levando, outro levando, assim essas tochas de oração serão espalhadas por todas as nações da terra. Amém. Então aqui está a bandeira, aqui está o chamado. Oração, adoração, pregação da palavra, 24 horas na presença do Senhor, em santidade. Essa foi a visão que Deus trouxe ao Paulo, este foi o chamado e essa bandeira estará aqui no lançamento da nossa Pedra Fundamental. Os centros de treinamento levam o nome da Suzy ao mundo. Não é apenas uma homenagem, mas é uma inspiração. Amém. A vida delas. Amém. O chamado, as palavras, o que Deus fez através da Suzy. Vai até os confins da terra. Amém. Filha Suzy, ela foi uma menina privilegiada por Deus desde o nascimento. Amém. A gente via a presença de Deus brilhando na vida dela. Amém. Todo o sonho dela era esse, de crescer mais e mais no conhecimento de Jesus. E a vida dela foi uma demonstração disso. Cresceu, 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 até chegar a um ponto que Deus mesmo disse, chega, vem para mim. E tomou a nossa filha, porque antes de ser nossa, ela já era dele. Amém. Emoção e muita alegria tomaram conta do lugar. Agora é só esperar, pois em pouco tempo todos verão de pé o Centro Missionário, prova de que sonhos se realizam, mesmo quando quem sonhou já não está mais entre nós. A obra de Deus nunca para. Muito bem, você pôde assistir aí junto conosco um pouquinho deste dia maravilhoso. A unção do Senhor, a presença dEle e tendo ali também conosco o Dr. Andrew Tucker, lá da Holanda. Foi algo assim, realmente um marco, coisas que a gente não esperava e num contexto assim muito especial da presença de Deus. Esse lançamento da Pedra Fundamental, Radassa, foi assim marcante mesmo. Faltou você, papai e as meninas, né? Mas vocês tinham chegado de viagem recente também, né, Radassa? Foi. Não deu, né? Foi no mesmo dia. Mas... E vocês vão compartilhar muito lá no Centro de Treinamento a experiência de vocês nas nações. E até você podia falar um pouquinho da sua experiência com os Gideões. Aonde você já foi pelos Gideões? Claro. Uau. Eu me lembro que
pelos Gideões eu já fui em mais ou menos 4 países, né? Eu já fui com os Gideões Jovens também. E eu lembro que eu já fui na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Polônia, no congresso também do Christian Space Forum International. E que, no caso, o Andrew, que veio aqui para o lançamento da Pedra Fundamental, ele também faz parte, né? E foi uma experiência, todas as viagens foram experiências extremamente gratificantes. Eu me lembro que foram viagens de curto prazo, não foram viagens em que nós ficamos muitos dias, foram no máximo em cada lugar, foram de 10 a 15 dias no máximo, mas foram viagens muito proveitosas, porque a gente teve um tempo de estudo da Bíblia, nós tivemos um tempo de aprendizagem, também no caso do pastor Kaiser, o papai. Sim. Ele também ele junto com os Gideões Jovens também, ele teve um tempo mais intenso ensinando a palavra de uma forma diferente do que nós aprendemos no habitual, no nosso dia a dia. Eu lembro também que houve vários grupos de dança que foram também, teatro. Outros jovens, né? Outros jovens, eram jovens voluntários. Então, se você também está assistindo e você quiser participar de uma viagem voluntária com o Ministério, também estão bem-vindos nas nossas próximas viagens. E no centro também, quando ele estiver pronto, eu creio que pessoas de fora poderão estar vindo. Sim, sim. Sim, Radassa, a gente tem buscado a direção de Deus sobre quem vai ministrar. Então, nós temos pastores gideões, nós temos muita gente boa para ministrar o currículo, né, de missões, com o ensino para lidar com as crianças, porque quando vocês foram, especificamente a sua turma lidou com jovens, não foi? Então, vocês falaram para os jovens e fizeram evangelismo, não é isso? Com os jovens. Então, a Radassa foi com os Gideões Jovens, Argentina, e ela foi representando o Brasil, lá na Polônia. Então, foi um trabalho assim, mais entre os jovens. Mas as equipes dos Gideões, que estarão sendo treinadas, vão trabalhar com as crianças, trabalhando e preparando e formando exércitos de Gideões mirins, como na África, a última viagem, as viagens que a Suzy fez, sempre preparando os exércitos dos Gideões mirins. E você agora também está bem firme lá com os Gideões mirins, né, Radassa? Com certeza. Com muita novidade, não é verdade? Claro, várias novidades. Vamos estar lançando novas coisas, né, para os Gideões mirins, novos materiais. Vamos estar levantando mesmo essa bandeira no Brasil e no mundo, continuar aquilo que a mamãe começou de uma maneira tão especial. É verdade, é verdade. E trabalhar com crianças é muito bom, não é? Nossa, tudo de bom. A gente renova, cansa um pouquinho, Sim. Mas é bom demais, né, Radassa? Com certeza. Na África, quando a gente esteve lá também, nos nossos 4 anos em que moramos lá, eu, a Raíssa e a Sânia, a gente ficava na nossa igrejinha, a igrejinha que no caso a gente montou lá, a gente ficou com o Ministério Infantil. Até então não tinha o Ministério Infantil e a gente então inaugurou o Ministério Infantil e a coisa mais gratificante foi voltar lá depois, que a gente já tinha estado um tempo no Brasil e ver o tanto que principalmente o Ministério Infantil cresceu. Olha. Ele não parou, ele multiplicou assim 5 vezes mais do que o que ele era. Então a gente ficou assim muito feliz de estar podendo voltar lá. A gente tirou foto com as crianças, foi muito bom. Eu acho que isso é a coisa mais feliz assim pra gente, foi poder estar voltando lá e ver que o ministério com crianças é um ministério que, se você investe, é um ministério que flui, indiferente de onde que a gente está. É um ministério que as crianças, as próprias crianças, eu lembro que elas chamavam coleguinhas para estar indo, e às vezes não tinham carro, não tinha nem roupinha, mas elas pegavam emprestado, elas arranjavam uma carona, crianças de 5 aninhos, mas estavam lá no domingo, na escolinha dominical, e foi muito bom.
E vocês ensinando? Com certeza. Vocês pequenos ainda? A gente estava menorzinha assim, mas a gente ia lá, a gente preparava. Não tinha tanto material quanto aqui, e também era inglês o material de lá que a gente tinha que produzir. Mas a gente produzia o material, a gente pesquisava, imprimia coisas novas para as crianças. Foi um momento muito gratificante. Que bom. Então, uma das propostas do centro de treinamento é formar missionários, pessoas que vão estar trabalhando com as crianças. Nós temos aí os cursos da PEC que trazem o evangelismo para as crianças de uma maneira tão linda e vamos então estar levando os Gideões Mirins às nações. E esse preparo vai estar ali no Centro de Treinamento Missionário. O trabalho com jovens, como que vocês fizeram. Os jovens, especificamente, vocês trabalharam com a dança, o teatro, a questão do ensino também. O ensino para os outros jovens, sim, né? Sim, aprofundando a Bíblia. Então, a gente tinha grupos de estudo individuais ou um grupo maior também. E a gente fazia a questão do evangelismo também. Então, a gente saía na rua e dançava ou brigava, mas coisas. Vocês fizeram um evangelismo simples. bem especial na Argentina, com flores, não foi? Foi, Como foi? Foi lindo. Nossa, aquele dia foi muito especial. Eu me lembro direitinho, a gente chegou na praça e foi um dos primeiros dias. A gente ainda estava um pouco inseguro, não sabia assim muito bem como eles iriam reagir. E Deus deu essa direção, que foi uma direção assim muito especial. Ele nos mostrou, a gente orou juntos e a gente teve essa direção de comprar flores e estar entregando flores para eles. E nossa, foi um momento maravilhoso. O Senhor, Ele usou individualmente cada um dos jovens que estavam lá. No final, todo mundo que fez parte do evangelismo, que entregou as flores, voltou, a gente reuniu e cada um contou uma experiência assim, mais bonita do que a outra que teve com o Senhor e com as pessoas. Houveram pessoas também que até com o nosso espanhol mais ou menos aceitaram Jesus, pessoas que se quebrantaram mesmo. Nossa, foi maravilhoso. Uma experiência e é uma estratégia também. Inesquecível, uma estratégia. Com certeza. E é isso, trabalho então com os jovens, de jovens para jovens, né? Trabalho social, a gente não tem jeito de fugir, né? Então nós temos trabalho, por exemplo, com as mulheres, de ensinar a fazer o pão, ensinar a fazer bijuteria, ensinar a costurar, para que as mulheres também possam, porque há muitas viúvas, há muitas mães solteiras, há muitas mulheres que precisam de ajudar um pouquinho no orçamento de casa. Então há esse trabalho com as mulheres. E fizemos isso lá na África, né? Isso que eu ia falar. Numa das últimas viagens que foram feitas para a África, o que aconteceu e que foi muito assim, surpreendente foi isso, que foram pessoas que tinham esse chamado, tinham essa vontade de ir, mas pensaram consigo mesmo, será que eu vou, será que eu não vou? Porque às vezes eu não sei falar inglês, e algumas delas não sabiam realmente. Outras ficaram meio assim, falaram, eu não sei dançar, eu não sei cantar, eu não sou muito boa em falar em público, mas o que elas tinham para dar, elas deram. Então foram costureiras, foram padeiras, então foram pessoas para ensinar. E na África principalmente, na África do Norte, né, que é uma região mais precária, então houve essa viagem lá, foram um período maior, mas foi muito, o resultado foi assim, muito bom. 100%. 100%, porque eles realmente aprenderam. E essas pessoas, por exemplo, que foram ensinar a fazer diferentes tipos de pães ou bolos, elas estudaram antes coisas que eles tinham lá para oferecer, por exemplo, a mandioca. Sim. E olharam recursos que eles tinham e que às vezes eles não sabiam usar muito bem, como eu falei da mandioca mesmo, e aprenderam a fazer novas coisas com os materiais que eles tinham, os recursos naturais da terra deles, e ensinaram. As moças aqui, eu lembro que elas levaram máquinas de costura. Houve também um período de arrecadação
para comprar novas máquinas de costura. Elas levaram essas máquinas de costura, ensinaram as mulheres de lá a costurar. Então, assim, elas aprenderam tudo, eles aprendem muito rápido. Sim, eles... Porque não é só dar, né, Radassa? Porque muitas vezes você vai e dá o pão, comeu o pão, acabou. Mas se aprendeu a pegar a mandioca, a preparar aquele pão gostoso, ela vai ter para vender, ela vai ter para sua casa algo diferente, né? Vai ser muito bom. Então, você vai estar também conosco ali no centro de treinamento. Vou sim. E voltando no centro de treinamento, eu tenho mais uma pergunta. Quando que o centro de treinamento vai ficar pronto? Quando é o período também que vão poder estar iniciando as inscrições? Como a gente pode fazer também para contribuir para a construção? Ok, Radassa. Bem, nós lançamos a pedra fundamental agora em janeiro e foi feito o orçamento, né, da construção, junto com o pedreiro, o mestre de obras, o engenheiro, fez um cálculo aproximado de mais ou menos R$800 mil. Seria mais ou menos $2.000 a construção do centro de treinamento. E agora a tarefa é arrecadar esses fundos. Nós estamos levantando uma conta só para a construção. Aí as pessoas que desejarem poderão contribuir, poderão procurar o Ministério ou contribuir. E através do site tem todas as informações. E a construção nós estamos calculando talvez até dezembro deste ano de nós podermos estar com tudo completo. Oramos a Deus, temos parceiros, pessoas de outras nações que estão dispostas também a nos ajudar, não só na construção, mas também em parceria com o ensino, professores. E ele está aberto, sabe, Radassa, para todos aqueles que tiverem o chamado do Senhor. É claro que a visão primeira é trabalhar com a igreja local, a igreja nativa, despertando a igreja nos 5 continentes. Na Europa, na Ásia, na África, na Austrália, nas Américas, despertando a igreja, levantando as torres de oração, de adoração, os gideões mirins, trazendo a palavra de avivamento, entendimento desse momento que nós vivemos. E a gente vai ter alguns cursos mesmo antes do centro estar pronto, porque nós temos também um sítio de apoio aqui perto de Belo Horizonte, em Moeda. E a gente dá alguns cursos, nós vamos ter. Este ano já temos viagens marcadas e os treinamentos então vão sendo oferecidos. As pessoas devem acompanhar o nosso site para estar por dentro de tudo. E no caso, se alguma pessoa quiser se voluntariar para estar ajudando através do ensino ou de alguma outra função no centro de treinamento, como que ela contacta os gideões? Sim, ela deve nos contactar, ela pode ligar para a nossa sede, né, 3429-1400, né, com 31, que é a nossa DDD, deve ligar e se colocar à disposição ou para o ensino, ou nós vamos ter aulas práticas, né, de como plantar, vamos ter trabalhos mesmo para aprender a levantar a igreja, trabalho de marcenaria. Então, tudo isso vai ser dado em prática ali no centro de treinamento, Suzy. E mais uma pergunta. Qual vai ser, quando ele estiver pronto, qual vai ser o tempo, mais ou menos, que as pessoas vão poder estar indo e estar fazendo curso? Elas vão poder estar ficando lá? Ou vão ter dormitórios? Sim, nós vamos ter lugar para 50 pessoas, 50 alunos internos. E nós vamos ter, então, cursos, desde cursos pequenos, rápidos, para viagens rápidas, né, de 15 dias, de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses e de 2 anos. Então, é claro que quanto mais tempo, quanto mais a pessoa vai se preparando, mais ela vai podendo ser usada, enviada, né? Mas há outros que já estão prontos, são pessoas que já fizeram um seminário, já fizeram, às vezes, algum curso missionário, já têm experiência missionária, então elas vão receber o que vão entregar com respeito a
implantação de torres, aos Gideões Mirins. Então 15 dias seriam suficientes. Então a gente vai ter isso tudo aí no nosso site, discriminado direitinho, e vai ser uma bênção muito grande. Já está disponível no site? Alguma informação sobre o centro? Já está disponível, que nós já temos, né, para este ano de 2016. Então tá. Isso aí. Ô, Radassa, o nosso tempo passa tão depressa, né? Verdade. Nós já estamos no finalzinho do nosso programa. Então, nós queremos orar com você. E quero te dizer, Radassa, que estou muito feliz com você aqui. Eu também. Né? De vez em quando eu te chamo de Suzy, isso não importa, viu? Tudo bem, a gente acostuma. Radassa, você é muito querido. Deus continue te abençoando e te usando. E a você também, vamos orar entregando ao Senhor nossa vida e o seu chamado. Quem sabe você vai ser um aluno deste centro de treinamento. Feche seus olhos, curve sua fronte e ore comigo. Senhor, eis-nos aqui para fazer a Tua vontade. Eis-nos aqui para fazer a Tua obra. Nós nos entregamos em Tuas mãos e buscamos de Ti, ó Deus, a capacitação do Teu Espírito Santo para ir até os confins da terra, fazendo a vontade do Senhor. Abençoe cada pessoa que nos assista. Continue abençoando a Radassa, abençoando toda a equipe do Ministério e todo o trabalho que é feito em Teu nome para a Tua glória ali no centro de treinamento. Te damos glória, honra e louvor e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigada, Radassa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.